Olá, caros alunos do curso LGPD para Departamento Pessoal, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, focado aí nos meus queridos alunos do Departamento Pessoal, Contábil, RH, né? Eu estou aqui hoje mais uma vez para estar realizando com vocês essa continuidade da promessa inicial que eu fiz com vocês, né? De 10 videoaulas, sendo a última uma live. E aqui nós estamos iniciando a quarta aula. Tivemos conceitos, né? Iniciais, introdução à Lei Geral da Europa, né? Que é o regulamento. E agora nós vamos tratar de um assunto extremamente importante. Se vocês não compreenderem os conceitos iniciais da lei, vocês não vão conhecer o escopo da LGPD, tá? Lá logo no artigo 5º ela já vem definindo alguns conceitos. Mais uma vez, digo a vocês que a Lei Geral de Proteção de Dados visa assegurar não a empresa, e sim a pessoa física, o titular, aos seus dados. Quais são os seus dados? O CPF, né? O seu nome, data de nascimento, algo que leve à identificação pessoal do Rodrigo Napier, né? Então, o conceito de dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural identificada, né? O CPF identifica o Rodrigo Napier, o RG, o nome, né? Ou identificável, ou seja, pode identificar o Rodrigo Napier. Esse dado de titularidade dele pode identificá-lo. Aí nós temos os dados diretos e indiretos, né, que podem levar ou não a esta pessoa, ao perfil desta pessoa. Desculpa, tá, turma? Tosse sempre perturbando vocês, né? Mas eu tenho um conceito na lei de dado pessoal sensível. Que vem a ser... Olha, turminha, essa parte é a mais chata, mas entender os conceitos da lei, você do DP do RH, nós vamos tentar na última hora ensinar como realizar esse compliance e essa implantação, que são as regras, mas entendeu os conceitos, os princípios, as 10 bases que eu vou falar, né? Vocês vão ter uma maior facilidade em lidar isso na empresa de vocês. Curso introdução, é início, mas quem não começar agora vai ter a mesma dificuldade do social. Como é que lá no social vocês queriam conhecer os 38, 40 eventos e assim por diante, se vocês não começaram pelo cadastro inicial? Então aqui eu trago essa comparação. Entenda os conceitos, princípios, entenda o que ela está segurando. Dados das pessoas, né? Então veja, esses dados são chamados de dados sensíveis quando? Quando trata de um dado de origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política. Vou dar um exemplo aqui. Opinião política. Eu não vou deixar você cadastrar no meu site, eu vou sair divulgando que você é do partido tal ou do partido Y. Você é à esquerda, você é à direita. Então vai ter um bloqueio. Eu não faço festa de casamentos para quem é do partido X. O meu site não permite cadastrar informações porque você tem dados de tal partido ou de tal raça. Olha aonde chegamos. Filiação a sindicato, a organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde, este é de extrema importância. Como é de extrema importância, aqui a gente está no canal Napier Descomplica, então vamos dar um exemplo do que vem a ser um dado coletado com referência à pessoa ligada à saúde, para a gente clarear isso daí, né? Dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, todos esses são considerados dados sensíveis, né? Então, para a gente conceituar um dado sensível, para dar o exemplo de um dado sensível referente à saúde, eu trago o seguinte exemplo. Você, quando vai na farmácia, né,
que pedem lá o seu CPF para ter um programa de fidelidade. Você vai lá comprar um barbeador, um shampoo, um desodorante. Aí o atendente, ele diz, olha, passa o CPF que eu vou ver se tem desconto para você. Você tem algum plano de saúde que eu vou ver se tem desconto para você. Aí você cede essa informação e não sabe para onde vai essa informação. Como vai ser tratada essa informação? De que forma vai ser tratada? Quem vai verificar? Então vejam, a importância da LGPD está aqui, tá? Então olha que interessante. O laboratório sabe qual médico receitou a você o medicamento quando você leva lá aquela receita. Você não sabe se o plano de saúde ou uma agência de empregos acessam o seu histórico de quais medicamentos o Rodrigo utiliza. Então, dá até para saber a patologia. Então, o titular de direito está com crise de depressão. Espera aí, mas como o laboratório sabe disso, né? Certo? Como a agência de empregos ficou sabendo disso e não admitiu devido a esse conhecimento. Então, olha a importância dos seus dados, como eles são repassados. Ao acordar, vocês já estão repassando dados, muitos estão seguindo você sem mal vocês saberem. Então, cuidado, né? Tá? Então, esse daí é um dado considerado importantíssimo dentro dos dados sensíveis, né? Terceiro conceito da LGPD no artigo 5º, dado anonimizado. Muitos falam desse assunto, né? Dado relativo é um dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Então, o pessoal de TI, o pessoal de informática vão coletar o seu IP, o seu e-mail, algum dado, isso vai ficar escondido, né? Existe um processo de anonimização onde vai ficar escondido esses seus dados para que ninguém tenha acesso, né? Então, agora, engana-se quem entende que a anonimização não é um direito do titular. A anonimização é um direito do titular, né? Tanto é que lá no artigo 18 da nossa lei, ela coloca os direitos titulares o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, que eu já vou explicar quem é essa pessoa, em relação aos seus dados do titular por ele tratados, qualquer momento mediante requisição. A agência vai criar lá uma regra, uma norma para essa requisição aos controladores. Pode ser um e-mail, pode ser uma fichinha, pode ser um clique, mas quem vai regulamentar isso é a agência. Agora veja bem, lá no inciso 4º já traz que anonimização, bloqueio ou eliminação de dados necessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nessa lei, é um direito do titular. Então, como dizer que a anonimização não é um direito do titular, né? Então, a anonimização, né, que vem a ser a anonimização, um processo. Utilizam-se de meios técnicos. É você do DP que eu falei? Não. Seu TI, o seu sistema, o site que você se loga, eles utilizam de meios técnicos para colocar as suas informações. Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Sabe quando você pega a sua fotografia, vai lá e edita, depois você volta? Entendeu? Então você está transformando um dado em criptografando, colocando informações técnicas que não enxergam o perfil do titular. Então, eu vou colocar lá, não vou colocar Rodrigo na pera ou CPF dele, vou colocar XXXX, os últimos números do CPF dele, né? Então, esse é um processo. Tem um ponto positivo e um ponto negativo que nós vamos estudar no slide seguinte, né? Então, muitas vezes esse processo perde a possibilidade de associação direta a quem é essa pessoa, a quem é esse titular dos dados. Muitas vezes perde essa possibilidade. Então, veja, eu tentei aqui trazer um exemplo.
O artigo 12 da Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que esse dado anonimizado não pode ser considerado como dado pessoal. O fato de eu dizer que ele não é dado pessoal não quer dizer que o titular não tenha direito a que o controlador corrijam, ou omitam, ou bloqueiam, ou excluam esses dados anonimizados. Nós vimos no artigo 18. Só está me dizendo o legislador, como em diversos países, que o dado anonimizado, que é escondido lá, não pode ser considerado um dado pessoal. Tudo bem, um dado pessoal é meu CPF, meu RG, mas ele pode levar a essa pessoa. Aí é o grande cuidado, tá? Então vamos lá. Aí as empresas de software, né, e o pessoal de TI, colocam lá que existem ferramentas para anonimização, né? Anonimização, está até escrito errado aqui, depois eu corrijo, e outros processos de segurança que existem, né? Então, nós temos duas vertentes quanto a esse conceito de anonimização. Nós temos que querem colher os dados titulares, e nós temos que querem defesa das pessoas, que querem colher para fazer o marketing, para divulgar, né? E o ponto negativo dessa anonimização é de depois você ter uma dificuldade de reverter esses dados. Eu transformei tudo num software, mas depois quero reverter para encontrar os titulares. Então isso é um ponto negativo que as empresas têm sofrido, quem atua com software e com ferramentas para isso, né? Agora, o papel da Agência Nacional de Proteção de Dados é verificar quais ferramentas existem no mercado e provavelmente vão criar certificações para essas ferramentas, né? Agora, o ponto negativo é aquilo da conversão, da reversão das informações. Agora, um ponto positivo do processo de anonimização é ter um processo que garanta uma melhor privacidade e uma melhor proteção de dados dos titulares, que é o objetivo principal da lei, que está lá nos primeiros artigos, e que garanta estar em conformidade com a legislação e não sofram multas. Então veja, turma do RH, do DP, a gente tem conceitos técnicos na área de informática, na área de TI, que a gente tem que estudar. Tentei passar aqui esse exemplo de dado sensível e dado anonimizado nesta aula de hoje para facilitar, tá? Na próxima aula a gente vai continuar os dados e os conceitos em um banco de dados, né? Que é o quarto conceito inicial da LGPD. Mas antes eu quero dar um avisinho para vocês, tá? Eu vou dar aqui alguns avisinhos para vocês. Ó, todo o término do da nossa aula, eu vou estar demonstrando aqui para vocês essa ferramenta que eu tenho aqui, ó, tá? O que eu estava colocando para vocês é que todo o término da aula nós vamos estar tratando, né? E vou estar divulgando para os senhores aqui qual que é o passo final desse treinamento. Então, nós temos multas, temos penalidades, olha lá. A multa pode ser uma multa simples de 2% do seu faturamento no último exercício a 50 milhões. Então, quero todo o término de cada módulo, de cada aula, das 10, desculpe, tá passando essa preocupação. Pode ser publicado essa infração. Já pensou a sua empresa de grande nome ter conhecimento? Todo o Brasil, todos que ingressam na internet, todo cidadão, todo titular de dados e os concorrentes terem conhecimento da publicização, quer dizer, a divulgação de que você não cumpriu determinada norma, pela agência nacional ou pela justiça ou pelo Ministério Público, né? Ou pelos órgãos de consumidor, é muito ruim para a empresa, né? Um ponto negativo. Você pode suspender o seu funcionamento ou banco de dados até 6 meses. Então, você imagina a preocupação que tem uma LGPD, né? Então, se a sua empresa coleta dados, se preocupe. E o primeiro passo eu estou dando hoje, que é o treinamento inicial. Mas nós temos duas fases, que é mapeamento de processos e o diagnóstico, tá? Mas fiquem tranquilos que depois eu vou passar para vocês, né, o que é o objetivo dessa ferramenta aí, tá? Forte abraço, fiquem com Deus. Hoje estendeu, não teve como não estender.